Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdadeiro... Bom dia. Hoje são 29 de abril de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Estou até agora, gente, analisando um pouquinho aí os relatos lendários acerca da ressurreição de Jesus que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nessas lendas sobre a ressurreição de Jesus, tudo diferente e contraditório entre si, porque não se trata de fato real, mas de lendas, muito comum em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então mostrei até agora 27 contradições nos relatos sobre a ressurreição de Jesus. E há mais contradições ainda. Só que, a partir de agora, vou aqui fazer uma análise sobre as ingenuidades que estão ali também nos relatos, para você ver que se trata de lendas. Vou mostrar as ingenuidades, algumas delas, certinho? Na lenda sobre a ressurreição de Jesus. A primeira, eu disse sempre aqui que na história da humanidade, na história do homem, na Terra, no planeta Terra, ninguém jamais ressuscitou. Na lenda bíblica, Jesus foi sepultado numa sexta-feira. Passou-se o dia de sábado. No domingo pela manhã, 2 mulheres em Mateus, 3 mulheres em Marcos, várias mulheres em Lucas e apenas uma mulher, Maria Madalena, em João, foram ao túmulo de Jesus. E Jesus, o corpo de Jesus não estava mais lá. Jesus havia ressuscitado, na lenda cristã. Então eu disse aqui que jamais alguém ressuscitou, nem no século I, em que viveu o Jesus das narrativas lendárias e não o Jesus histórico. No século I, lá na Palestina, jamais alguém ressuscitou. Na história da Palestina, na história de Israel, jamais há um registro de alguém que ressuscitou. Isso aí que está no Novo Testamento é lenda. A ressurreição de Jesus é lenda. Ressurreição, na verdade, só existe em livros destinados a crianças, em livros de terror, em filmes de Hollywood e em livros religiosos. E a Bíblia é um deles. Então eu disse aqui, ao longo das 27 contradições, eu disse que a ressurreição na Bíblia não começou com Jesus. Daí você vê. A ressurreição na Bíblia, a ressurreição de seres humanos, não começou com Jesus e nem terminou com ele. O grande problema é que as pessoas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, e aí são facilmente enganadas por líderes religiosos espertalhões, porque não leem a Bíblia. Quando você está diante de uma pessoa que tem conhecimento de uma coisa, o resultado é diferente. Quando você está diante de uma pessoa que não conhece um determinado assunto, aí você aceita o que vier. Se você perguntar a um cristão sobre ressurreição, ele vai dizer, coitado, que a ressurreição na Bíblia começou com Jesus. Que só Jesus tinha o poder de ressuscitar as pessoas. E que Jesus passou esse poder para alguns discípulos. Essa é a loucura
propagada aí, dita por um cristão qualquer. Ele não conhece a Bíblia. Os cristãos não inventaram a ressurreição, gente. A ressurreição na Bíblia está nos textos hebraicos, muito antes da existência de qualquer cristão. Porque a ressurreição fazia parte do estilo literário do escritor bíblico. Então, eu sempre disse aqui que a ressurreição não começou com Jesus e nem terminou com ele. Então é agora que vou explicar e vocês aí vão ficar sabendo. Então, é o que eu digo, para conhecer alguma coisa é preciso estudar e estudar com profundidade. Então vamos pegar aqui a Bíblia Sagrada para os cristãos. A religião é assim, gente, cada homem, cada pessoa, melhor dizendo, cada pessoa vive sua ilusão. Cada pessoa vive sua ilusão. O homem religioso, ele vive em estado de amência, equiparado, semelhante ao estado de demência, como já dizia Sigmund Freud. O homem religioso, ele se afoga numa confusão alucinatória radiante. Dá um exemplo aqui. Se você pegar 3 pessoas, um cristão, pegue aí um cristão, pegue um fiel do islamismo e pegue um judeu. Pronto, você está diante de 3 pessoas. Pergunte a ela o seguinte: qual é o livro sagrado? Pronto. Pergunte a essas 3 pessoas, um cristão, um judeu e um fiel do islamismo. Pergunte a eles, qual é o livro sagrado? A resposta, gente, dependerá de cada um isoladamente. O cristão dirá que o livro sagrado é a Bíblia cristã, com o Velho Testamento e o Novo Testamento. Essa é a resposta do cristão. O judeu vai dar resposta diferente. Ele vai dizer que o livro sagrado é a Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, na Bíblia dos judeus, não existe o Novo Testamento. Viu aí? Resposta diferente. E se perguntar ao fiel do islamismo, pior ainda, ele vai dizer que o livro sagrado é o Corão, também chamado de Alcorão. É o Corão, o livro sagrado para eles. Então, cada religioso, como vive numa confusão alucinatória radiante, cada um tem uma resposta diferente. Então, não existe o livro sagrado. Livro sagrado, isso vai depender de cada religioso. Entendeu? É isso aí. É o que eu explico aqui sobre a ressurreição de Jesus nos 4 evangelhos. Depende do evangelho que você está lendo. Religião é essa loucura aí. Muito bem, então vou provar agora que a ressurreição de mortos, de seres humanos, não foi uma criação de Jesus. Não foi. E a Bíblia mostra isso de forma tão fácil. Muito bem, a Bíblia cristã é dividida em 2 grandes partes. A primeira, Velho Testamento, Antigo Testamento. E a segunda, Novo Testamento. Texto cristão, gente, na Bíblia cristã, apenas o Novo Testamento. Os textos que estão nos livros do Velho Testamento, que não é velho para os judeus, aqueles textos ali são textos hebraicos, criados pelos hebreus, feitos pelos hebreus. Os hebreus gastaram mais de 1000 anos, eles gastaram para confeccionar, para escrever os textos que estão ali no Velho Testamento, ao longo de mais de 1000 anos, 10 séculos. Já o Novo Testamento foi escrito em 100 anos. O Novo Testamento foi escrito em 100 anos. O Velho Testamento foi escrito na língua hebraica, em sua quase totalidade na língua hebraica, e pouca coisa na língua aramaica. Já o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então veja bem, quando os textos do Velho Testamento foram escritos, não havia um cristão sequer no mundo. Entendeu?
todos aqueles livros que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã, todos aqueles textos, foram escritos quando não havia um cristão sequer no mundo. Aí eu pergunto, quando não havia sequer um cristão na terra, havia ressurreição na Bíblia, nos textos do Velho Testamento? Claro que sim. Viu aí como a ressurreição de mortos não começou com Jesus e nem terminou com ele? Porque isso aí fazia parte do estilo literário, lendário da Bíblia, dos escritores bíblicos. Então vou dar aqui um exemplo logo bem fácil, com Elias, que está no Velho Testamento e não no Novo. O Elias, o profeta Elias, está aqui no Velho Testamento, repito, e não no Novo. E aqui está o Elias ressuscitando. O Elias ressuscitando um ser humano. Viu aí a ressurreição de seres humanos aqui nos textos hebraicos? Então vamos lá. Elias, vamos aqui ver o Elias. No livro de 1 Reis, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, versículos, vou ler aqui os principais, versículos 17, 19 e 22. Veja aqui o profeta Elias ressuscitando um ser humano. Então vamos aqui. Versículos 17, vou ler aqui os principais, 17, 19 a 22. Então o Elias aqui, ele vai ressuscitar alguém. Ele vai ressuscitar um ser humano. E não havia a figura de Jesus aqui. Não havia um cristão sequer no mundo. Isso aqui ocorreu mais de 1000 anos até aparecer, lá nas lendas do Novo Testamento, aparecer Jesus. Então vamos aqui. 17, Elias, capítulo 17, versículo 17. O Elias é o seguinte, ele ressuscitou aqui um garoto, um filho aí de uma mulher, certo? Uma mulher de Sarepta, como está aqui na Bíblia, a viúva. O filho dela adoeceu e morreu, e ela chamou o profeta Elias. Veja aqui a lenda bíblica. Então diz assim, depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. O menino morreu. E aí ela chamou o profeta Elias. Então vamos lá. O 19 diz assim. Ele lhe disse, o Elias disse à mulher que havia perdido o filho. Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela, o Elias. E aí ele recorreu, pediu ajuda ao Deus hebreu. E aqui no versículo 22 está dito assim. O Senhor, o Deus hebreu, atendeu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Fecha aspas aí. Então você vê facilmente aí que a ressurreição não começou com Jesus e nem terminou com ele. Os discípulos de Jesus, os cristãos na época aqui do Novo Testamento, eles recorriam aos textos hebraicos. Esses textos hebraicos aqui, que estão no Velho Testamento hoje, não estavam reunidos no livro, não. Eram textos espalhados. Então, os cristãos, quando surgiram depois, mais de 1000 anos depois, os cristãos tomaram ciência, tiveram conhecimento desses textos aqui. E eles trabalhavam com esses textos. Então, os cristãos leram os textos que estão aqui, eles iam lendo e viam casos aqui de ressurreição. E aí eles empregaram lá na figura de Jesus. Os cristãos souberam de casos de ressurreição, de casos lendários, aqui no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então os cristãos tomaram ciência de ressurreição de mortos, não na época deles, mas aqui, vendo os textos hebraicos. Então veja aqui, o Elias aqui teve o poder de ressuscitar um menino. Viu aí? Um menino aqui morreu e foi ressuscitado. Viu aí como a ressurreição não começou com Jesus? Aí está um exemplo. Vou dar aqui mais 2 exemplos na Bíblia.
Veja bem, não estou tratando de Novo Testamento. Não estou tratando de cristianismo. Entendeu? Aqui, quando esses textos foram confeccionados, criados, não havia um cristão sequer no mundo, mas já havia a ressurreição. Tudo isso criação aqui do escritor hebreu. Agora vamos pegar aqui 2 casos de ressurreição, você vai até rir aí. Do Eliseu. O Eliseu, o famoso careca Eliseu. Já mostrei isso aqui, não é? Aquele mesmo Eliseu que invocou o Deus hebreu para mandar 2 ursas, na ingênua lenda bíblica, mandar 2 ursas para devorarem alguns meninos, 42 meninos, que estavam gozando da careca do Eliseu, dizendo: sobe careca, sobe calvo, sobe careca, com Eliseu. E esse Eliseu aí invocou ao Deus hebreu, e 2 ursas apareceram e devoraram 42 daqueles meninos. Veja aí, é o mesmo Eliseu, nessa lenda. Então o Eliseu aqui, vamos lá, em 2 Reis, capítulo 4, vou ler aqui alguns versículos. 2 Reis, capítulo 4, versículos 18, 19, vou aqui ler os principais. 18, 19, 20, 32, 34 e 35, só para você entender aí. Então aqui é o seguinte, aqui é novamente o Eliseu e uma mulher, uma sunamita muito rica, e ela tinha aí um menino, um filho, e esse filho morreu, o filho dela morreu, e ela chamou o profeta Eliseu. Veja bem, o mesmo profeta que recorreu a 2 ursas para devorarem, estraçalharem 42 meninos. Veja a ingenuidade do relato bíblico. Então ela chamou aqui o Eliseu, o profeta Eliseu, porque o filho dela havia morrido. Outro caso aí. Então vamos aqui aos principais versículos. Vou ler aqui o 32 logo, começando, para você entender aí. Tendo o profeta Eliseu, chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Viu aí? O garotinho lá, o filho da sunamita, a mulher rica, o filho dela estava morto. Chamou o profeta Eliseu. E veja aqui mais um caso de ressurreição lendária na Bíblia. Muito bem. E aqui diz assim: então entrou o Eliseu, fechou a porta, e sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama o Eliseu, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, o Eliseu, sobre o defunto, o cadáver do menino. E a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então você vê aqui mais um caso de ressurreição, mais um caso lendário de ressurreição de ser humano, aqui no texto hebraico. Então os cristãos, quando surgiram depois de mais de 1000 anos, quando eles surgiram, eles tinham contato, conhecimento desse texto aqui. Então acharam a ressurreição aqui uma coisa normal, uma coisa bonita. E aí empregaram também em Jesus e mais em algumas pessoas ali no mundo do Novo Testamento. Então é lenda sobre lenda sendo copiada, sendo imitada. Então aqui mais um exemplo, mais uma ressurreição em texto fora do Novo Testamento, no texto hebraico, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Vou dar aqui outro exemplo de ressurreição, e essa aí você vai morrer de rir, é com Eliseu. A Bíblia, gente, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta de lendas, mitos, alegorias, fábulas, erros, contradições, discrepâncias. E nessas lendas, quando você lê a narrativa, você vê a ingenuidade do relato.
você vê a ingenuidade da escrita aqui do escritor hebreu. Como eles eram ingênuos em criarem isso aqui. E você vê aí facilmente a ingenuidade dos relatos. Então você vai rir muito agora com mais uma aqui, ressurreição. Vamos lá. Novamente aí envolvendo Eliseu. É no 2 Reis, capítulo 14, 2 Reis, capítulo 13, desculpe-me, 13, 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. Vou dizer aqui. Aqui nessa passagem, o profeta Eliseu estava muito doente. E aí veio a óbito. Ele morreu. O profeta Eliseu aqui. Certo? Em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21 aqui, os principais. Então aqui o Eliseu morreu em virtude de uma doença. Ele foi sepultado. Ele foi sepultado. E passou-se muitos anos, ou passaram-se muitos anos. Passaram-se muitos anos. E ali apenas os ossos e os cabelos. Cabelos não, porque o Eliseu era careca. Então os ossos de Eliseu estavam ali, na sepultura. Os ossos dele, depois de muitos anos. E aconteceu o quê? Vou ler aqui para vocês. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, viu aí? Eis que viram um bando de moabitas. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. É o seguinte, um bando de moabitas estavam ali se aproximando de alguém, de várias pessoas, que estavam sepultando outro homem. Veja aí que o profeta Eliseu, aqui na lenda, já havia morrido há muitos anos. E apareceram pessoas ali trazendo um cadáver para colocar na sepultura ali onde havia sido sepultado Eliseu. Só havia os ossos do Eliseu na sepultura, porque ele já havia morrido há muitos anos. Então mais um cadáver era trazido, melhor dizendo, por algumas pessoas. E essas pessoas viram um bando de moabitas. E essas pessoas que conduziam o cadáver ficaram com medo dos moabitas. E na pressa, essas pessoas jogaram o cadáver daquele homem na sepultura do Eliseu e ao lado dos ossos do Eliseu. E veja o que aconteceu. Eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, viu aí o cadáver do homem, logo que ele encostou o cadáver do homem nos ossos do Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Viu aí, gente? Mais um caso aí, lendário, de ressurreição de seres humanos fora do Novo Testamento. Estou mostrando aqui, provando que a ressurreição de mortos já era parte do estilo literário, criativo, imaginativo do escritor hebreu, muito antes do aparecimento de cristãos, muito antes do surgimento de Jesus. Então já havia ressurreição, você está vendo aqui. E veja que coisa engraçada, os ossos do Eliseu estavam lá na sepultura. Foi trazido um cadáver de um homem, colocado ao lado do corpo de Eliseu, dos ossos de Eliseu, melhor dizendo. E bastou isso, tocar nos ossos do cadáver de Eliseu, para que o homem ressuscitasse. E o homem voltou a viver. É para você rir aí, não é? Essa ingenuidade bíblica. Isso aqui tudo, gente, lendas e nada mais. Lendas e lendas que eram vistas, copiadas e empregadas em vários casos. Os cristãos, repito, quando surgiram os cristãos, esses textos que estão aqui, não havia capítulos, não havia versículos, eram textos espalhados, esparsos. Então os cristãos liam esses textos antigos
e já haviam casos de ressurreição aqui. E por acharem bonito, empregou também lá no Novo Testamento. E empregou em relação a Jesus. Entendeu? Então vamos aqui agora ao Novo Testamento. Mostrei aí 4 casos de ressurreição lá no Velho Testamento. E há mais. E há mais. Coloquei apenas para ilustrar aqui que a ressurreição já era aí, fazia parte da imaginação do escritor hebreu, muito antes do aparecimento de qualquer cristão. Agora no Novo Testamento você vê lá vários casos de ressurreição, tudo lenda, como também os casos de ressurreição que estão no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então vamos aqui, você vai achar graça também agora. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, aqui está sobre a morte de Jesus. Aqui em Mateus. O relato também aqui é diferente do relato que está em Lucas, em Marcos e em João. Mas aqui em Mateus, quando Jesus morreu, veja bem, várias pessoas ressuscitaram lá em Jerusalém, na lenda bíblica. Na história de Jerusalém, fora da Bíblia, não há um caso sequer de ressurreição. Mas isso aqui está na Bíblia, porque isso aqui é fantasia, é lenda. Então aqui, quando Jesus morre em Mateus, Mateus capítulo 27, versículos 52 a 53, vou ler. Diz assim, Jesus aqui morreu. E assim que ele morre, veja o que aconteceu aqui na lenda de Mateus, que não está em Marcos, nem Lucas, nem João. Mateus capítulo 27, versículos 52 a 53. Vou ler aqui. Diz assim, veja bem, Jesus morreu, acabou de morrer. E o que aconteceu? Diz assim, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, viu? Jesus aqui, a morte de Jesus aqui em Mateus, está escrita a morte de Jesus. Mas aqui faz referência à ressurreição de Jesus, mais à frente, certo? Então Jesus aqui morreu, e veja o que diz. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, aqui jogou um fato da lenda posterior, que é a ressurreição de Jesus, no próximo capítulo 28. Então aqui já antecipou. Quando Jesus ressuscitou, está dito aqui que saíram várias pessoas, vários cristãos, cadáveres que já haviam sido sepultados há muitos e muitos anos. Esses cadáveres de cristãos ressuscitaram com a ressurreição de Jesus. Veja, diz assim, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, Jerusalém. E apareceram a muitos os cadáveres aqui de Jesus, dos fiéis de Jesus, dos cristãos que já haviam morrido. E vamos lá. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos, ou seja, de cristãos que já haviam morrido, e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Veja aí. Viu aí? Dizendo que após a morte de Jesus, a ressurreição dele depois, saíram do sepulcro muitos cristãos que já haviam morrido há muitos anos. Então só havia ossos ali nas sepulturas. E com a ressurreição de Jesus, com a morte de Jesus e sua consequente ressurreição, várias pessoas ali foram ressuscitadas e apareceram lá em Jerusalém, à vista de todos. Isso aqui, lenda e nada mais. É o que eu digo, na história de Jerusalém, em toda a Palestina, Israel, jamais alguém ressuscitou. Jamais um ser humano ressuscitou. Foi sepultado e depois saiu da sepultura e visitou parentes e amigos. Tudo isso aqui, lendas, lendas e lendas. E aí vai. Aí você vê, né, ao longo do Novo Testamento, várias ressurreições, não é? Com Jesus, etc. Não é isso? E aqui, quando Jesus morre, veja bem, depois da morte de Jesus, as ressurreições continuaram. Então aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 36
até ao versículo 40 e 41. Então vamos lá. Aqui, mais um caso de ressurreição, depois da morte de Jesus. E aqui, o apóstolo Pedro, que era discípulo após a morte de Jesus, passou a denominação apóstolo. Aqui o discípulo Pedro, ele ressuscita, o discípulo Pedro, ele ressuscita uma discípula chamada Tabita, ou então Dorcas. Tabita ou então Dorcas. Aqui está a ressurreição de Dorcas, que era uma discípula de Jesus. Ela faleceu. E aqui o apóstolo Paulo ressuscita essa mulher. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos, vou ler aqui os principais, versículos 36, 37, 40 e 41. Então diz assim, gente, vamos lá, vou aqui o início. Havia em Jope, uma cidade ou uma localidade, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Muito bem, vamos ler aqui o versículo 36, 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu, a discípula Tabita, adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. E continua aqui, diz assim, Pedro atendeu, chamaram Pedro, Pedro atendeu e foi com eles até ao cadáver da Tabita. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, o apóstolo Pedro, o discípulo, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Então aí você vê mais um caso de ressurreição aí, e nesse caso, após a morte de Jesus, o discípulo Pedro. O Pedro aí é aquele que mais mentia dentre os discípulos, né? O discípulo Pedro, que negou na lenda bíblica, negou a Jesus aí várias vezes. Pois bem, o discípulo Pedro aí, ressuscitando aí um ser humano, uma discípula chamada Tabita. Então você vê os casos que eu mostrei aqui. Comprovei que ressurreição de mortos na Bíblia, a ressurreição não começou com Jesus e nem terminou com ele. Já nos textos hebraicos, antes do surgimento de qualquer cristão, a ressurreição ali já era presente nos relatos lendários dos textos hebraicos, no Velho Testamento. Mostrei aí um exemplo com Elias, mostrei 2 exemplos com o Eliseu, o profeta Eliseu, não é? De ressurreição. E aqui, no Novo Testamento aí, você tem vários casos de ressurreição com Jesus, né? Inclusive aquele, né, engraçado que quando Jesus morre, após a ressurreição, vários cristãos que haviam sido sepultados há muitos e muitos anos, só havia os ossos na sepultura, eles ressuscitaram e apareceram em Jerusalém. E agora aí, mais uma ressurreição feita pelo discípulo Pedro, no apóstolo Pedro, não é? Tudo isso lenda, gente. Ninguém ressuscita, ninguém ressuscita. E aí, os casos comprovados, não é? A ressurreição na Bíblia começou muito antes de Jesus e não terminou com ele. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.